Abra comigo a tua Bíblia no livro de Salmos, de número 32. Nós vamos fazer a leitura desse salmo por inteiro. Em seguida, nós vamos compartilhar a palavra de Deus com cada um de vocês. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. Exultem todos vocês que são retos de coração. Os salmos, eles nos conduzem a confissões muito profundas. Nos levam a declarar e a ter consciência sobre em quem confiamos. Nós estávamos cantando há pouco aquela canção que é um salmo: Tu és meu libertador, és meu escudo, minha rocha. Termos que são próprios dos salmos, metáforas que são do livro dos salmos e que nos colocam diante de Deus para nos examinar, para medir nossa fé, para avaliar como a gente está. Queridos, Deus perdoa. A gente lê nesse salmo o tempo todo que Ele é rico em misericórdia. Para pessoas do nosso tempo que têm uma visão mais unidimensional de Deus como espírito de amor, tem gente que só vê Deus dessa forma: Deus é amor, e isso é verdadeiro. Para essas pessoas não parece extraordinário que Deus perdoe. Eu acho que até essa é uma noção meio comum das pessoas aí fora. Deus perdoa. Para os profetas e autores das escrituras hebraicas, porém, o perdão divino era visto como uma maravilha, em algo que eles mal conseguiam acreditar.
Em Neemias 9:17, Deus é descrito como um Deus perdoador. Em Daniel 9:9, o texto diz que a Deus pertence a misericórdia e o perdão. Todavia, essa misericórdia ou esse perdão não eram encarados como uma coisa líquida e certa. Por exemplo, Êxodo capítulo 34, versículo 7, veja o que diz esse texto. O texto diz que Deus guarda a misericórdia em 1000 gerações, perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, agora atenção, ainda que não inocente o culpado. Ou seja, há duas declarações aqui de que Deus é misericordioso, mas Deus é justo para punir o pecado. Essas duas declarações são surpreendentes para nós leitores contemporâneos. Deus perdoa, mas também é tão santo que não pode deixar a injustiça e a maldade passarem sem punição. E essa, me parece, hoje é uma leitura que alguns têm e que é equivocada. As duas ideias são muito claras em si mesmas, mas como se harmonizam não é explicado nesse texto de Êxodo. Apenas a gente vê lá Deus com muito perdão e misericórdia, mas também dizendo que o pecado não será inocentado. No mínimo, podemos dizer que esse texto de Êxodo 34 revela que o perdão de Deus não é nem simples, nem previsível ou automático. Por isso, Davi afirma no Salmo 130, versículos 13 e 4, veja bem aqui: se tu, Senhor, observares iniquidades, quem poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Note essa expressão também, o perdão para que sejas temido. Hoje, dependendo do espaço eclesiástico, o perdão é banalizado e não leva a temor, leva à complacência, leva à libertinagem talvez. Ah, Deus perdoa, eu sou assim mesmo. Tem aqui até no sul uma senhora, garota de programa, que parece que teve uma conversão, depois isso foi retrocedido, e hoje ela até diz que vai abrir uma igreja, e ela faz, o absurdo no sentido da imoralidade sexual. Mas numa das falas dela, ela diz exatamente isso: Deus me perdoa, Deus sabe como é que eu sou. É uma loucura. Contigo está o perdão para que sejas temido. Davi não diz, claro que perdoa, Senhor, essa é a sua função, essa é a sua obrigação. Davi treme de perplexidade ante o fato de que o Deus do universo, a quem devemos tudo, perdoa a rebelião das suas criaturas. O profeta Miqueias diz isso ainda de forma mais majestosa. Veja Miqueias capítulo 7, versículos 18 e 19, que belo texto. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, mas tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Que bela expressão! Deus tem prazer na misericórdia. Queridos, o enigma de Êxodo 34, que contrapõe justiça de Deus e misericórdia de Deus, é a tensão que conduz o enredo de todo o Antigo Testamento, se você prestar atenção. Deus se relaciona com pessoas por meio de uma aliança,
um relacionamento sério, de compromisso altamente pessoal e íntimo. Os dois lados da aliança juram fidelidade um ao outro. Êxodo 6, versículo 7, diz Deus: eu os tomarei por o meu povo e serei o seu Deus. Tem uma aliança estabelecida aqui. Mas a despeito das muitas cerimônias e votos de aliança, a história registrada na Bíblia mostra indivíduos e comunidades que quebram o tempo inteiro as suas promessas, que quebram essa fidelidade e suas obrigações para com Deus. Seria de esperar que isso significasse então a anulação da aliança que Deus fez. A infidelidade do povo deveria desqualificá-lo para receber a bênção de Deus. Tanto que está lá no Deuteronômio: faz o que é correto e a bênção vai te seguir. Escolhe o caminho errado e a morte vai te alcançar. Contudo, existem inúmeras declarações por todo o Antigo Testamento de que de algum modo Deus ainda permanecerá fiel a despeito da nossa infidelidade. E de que nos perdoará e restaurará. Um texto clássico sobre isso, Jeremias 31, que eu queria que você me acompanhasse na leitura. Veja esse texto. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, o povo de Israel. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. O que diz o texto? Pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo. A relação que Deus tem conosco é muito íntima. É de fidelidade plena, é de monogamia. Versículo 33. Pois esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois, fundamento, perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Pelas páginas da Bíblia, no Antigo Testamento, nos deparamos com essa questão. Afinal, nosso relacionamento de aliança com Deus é condicional, baseado em nossa obediência a Ele, ou incondicional, baseado em seu amor por nós? Eu tenho certeza que se eu fosse perguntar isso agora aqui, para você levantar a sua mão, eu acho que nós teríamos respostas diferentes. Hoje, eu pergunto a você: sua santidade e justiça são mais fundamentais do que o amor e a misericórdia de Deus? Ou o contrário? Deus vai nos punir ou vai nos perdoar? Pois a aparente contradição desse texto aqui de Êxodo 34 expressa esse suspense. Porém, os autores do Novo Testamento apontam a resposta para esses enigmas. Deus apresenta Jesus, Romanos 3:25, como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Por quê? Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Então vejam bem, ele está falando que os pecados vão ficar impunes, mas por quê? Porque ele vai fazer justiça, a fim de que o próprio Deus seja justo
e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então veja como o texto ele contempla a justiça de Deus, lidar com o pecado, mas também Deus justificará o pecador. Pergunta: a aliança com Deus é condicional porque Deus é justo? E se a gente então for injusto, a gente está ralado? Ou a aliança com Deus é incondicional porque Deus é nosso justificador? Não importa o que façamos, Ele vai perdoar. A Bíblia vai nos apresentar que através de Cristo as duas frases são verdadeiras. Quando Jesus morreu na cruz, tomou nossa maldição pela infidelidade, de modo que pudéssemos receber a bênção que Ele fez por merecer por meio da sua fidelidade perfeita. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Esse é um texto também fundamental. Todos os que estão, ou que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Então, se você é aquela pessoa que acha que é justa, que é correta, você se coloca debaixo da lei, e a lei vai examinar toda a sua vida. O que aqui Paulo está dizendo é que, diante da lei pura e santa de Deus, não há como passar no teste. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, se você quer se justificar por obras, ou diante da lei, você tem que cumprir toda a lei, inclusive não cobiçar. Adiante. E é evidente que pela lei ninguém é justificado, não é diante dos outros, é diante de Deus que tudo vê. A gente entre nós até consegue esconder alguma coisinha ou outra, mas Deus vê nossas intenções. E aí então qual é o caminho? O caminho é o da fé, não é o da justiça própria e humana, é da confiança na justiça de Deus. Por isso o justo vive pela fé. Adiante. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então, é o que Tiago depois vai retomar. Por fim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, Cristo vai lá com a sua justiça e atende a nossa injustiça. Cristo vai lá com a sua justiça e atende a demanda do Deus Santo em nosso lugar, para que nós, pela fé, ao crermos nesse sacrifício, sejamos ali substituídos, absolvidos. Adiante. Para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido. Então esse é um texto que mostra muito bem essa transição da antiga para a nova aliança, da imperfeição da primeira e da perfeição da segunda, porque a segunda depende de Cristo. Cristo cumpriu as condições da aliança, por isso podemos desfrutar do amor incondicional de Deus. Por causa da cruz, Deus pode tanto ser justo em relação ao pecado, como Deus pode ser justificador em relação aos pecadores. Não causa surpresa o fato de que em todo o Novo Testamento Jesus seja visto como a fonte do mais improvável dos dons, o perdão divino. Você vai lembrar quando o próprio Jesus declarou perdão sobre pecadores, os escribas lhe opuseram: só Deus pode perdoar pecados. Em Mateus 26, 28, diz que o sangue de Cristo é derramado pelo perdão, sangue da aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Em Atos 5:31, diz que a subida de Jesus tem a ver também com conceder arrependimento e remissão de pecados.
E a mensagem com que Jesus enviou os seus discípulos mundo afora é Lucas 24, 47. Preguem o arrependimento e o perdão dos pecados. Paulo vai escrever em Efésios: em Cristo temos redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados. Somente em contraste com o pano de fundo do Antigo Testamento e o grande mistério de como Deus pôde cumprir sua aliança conosco, conseguimos enxergar a liberdade do perdão e seu custo espantoso. Isso significa que nenhum pecado pode nos condenar agora graças ao sacrifício de Cristo, mas também significa que o pecado é tão sério, tão hediondo para Deus, que o Filho de Deus precisou morrer. Devemos reconhecer esses dois aspectos da graça de Deus, ou a gente vai cair em dois erros fatais. Acharemos que o perdão é algo que Deus dá facilmente. 2, duvidaremos que o perdão de fato nos alcança, da perfeição dele, da abrangência dele. 2 erros comuns em que a gente pode cair. Ou que o perdão não custou nada para Deus, então é banalizado, ou a gente duvida do perdão gracioso e começa a querer se fazer perdoar, através de compensação. Ambos os erros são mortais. Eu queria me deter nesse tema nessa manhã. Perder de vista o perdão e o seu preço resulta numa confissão, às vezes superficial, de nossas bocas. Passageira, que não leva a uma transformação. É, por exemplo, chegar aqui, olhar os elementos da ceia, legal, estou perdoado. E fazer esse ato de maneira automatizada e mecânica, sem mudança de vida, sem temor. Perder de vista, porém, que o perdão é gratuito, nos levará à culpa, vergonha e até autodesprezo, porque a gente acha que não vai conseguir, não é bom o suficiente. Isso não trará alívio nenhum. Por isso, nesta manhã, escute isso. Somente quando enxergamos tanto a gratuidade do perdão quanto o custo dele, temos alívio da culpa, libertação do poder do pecado e da morte. Lidando com a gratuidade do perdão, para começar. Jesus pagou por nosso pecado. A condenação do pecado não pode mais recair sobre nós. Romanos 8:1 diz exatamente isso. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Se nos esquecermos disso, nós vamos transformar a confissão de nossos pecados em uma penitência fatigante, uma espécie de autopunição, em vez de considerá-la arrependimento conforme o Evangelho. Então é como se a gente não acreditasse que Deus pudesse nos perdoar, que o sacrifício dele não foi suficiente, então tudo de errado que a gente fez, a gente tenta compensar. E até quando a gente erra, a gente procura ficar triste para ver se aquilo se torna um tipo de obra com a qual Deus se compadeça. Preste atenção e pense se isso não acontece conosco. Martinho Lutero desafiou as autoridades da igreja quando debateu as suas 95 teses em 1517, fixando essas teses no castelo de Wittenberg. A primeira dessas teses dizia assim: Nosso Senhor e Mestre Jesus quer que a vida inteira dos crentes seja de arrependimento. Repito, primeira tese. Nosso Senhor Jesus Cristo quer que a vida inteira dos crentes seja de arrependimento. À primeira vista, isso parece afirmar que os cristãos não fazem progresso nenhum. Estão parados no mesmo lugar, sempre pedindo perdão por falhas repetitivas. Na verdade, Lutero estava dizendo o oposto.
Ele estava dizendo que o arrependimento é a maneira pela qual fazemos progresso na vida cristã. E eu queria que você guardasse isso nessa manhã. Você se arrepende? Você tem se arrependido? Você tem se acostumado com os seus pecados? Você tem se acostumado com suas omissões? Você tem banalizado isso porque você imagina que afinal Deus te conhece, então Ele te perdoa? Isso não é pequeno. Isso não é pequeno. Para Lutero, o arrependimento era a maneira pela qual de fato a gente faz progresso, é a chave para crescermos profundamente no caráter de Cristo. Na visão de Lutero, o evangelho da justificação gratuita muda a natureza do arrependimento. Quando esquecemos que a graça tem um lado gratuito, o propósito do arrependimento se torna apaziguar a ira de Deus com ações. Alguns fazem o autoflagelo, alguns pagam penitência. Há coisas mais sutis que a gente faz quando quer compensar nossos erros. Quando não estamos certos de que Deus nos ama em Cristo, então a confissão e o arrependimento se tornam um modo de nos mantermos bem com Deus. E para isso usamos expressões até de dor, na esperança de impressionar Deus, porque a gente está sendo sincero, para que Ele tenha piedade de nós. Pense sobre você. Quando se transforma nisso, o arrependimento é hipócrita e amargo até o seu final. Começou errado, ele vai conduzir apenas você a uma sujeição forçada a Deus para obter supostamente algum benefício, no caso o perdão. Mas isso não vai mudar você, não vai motivar você, não vai curar o seu coração. Lutero, por isso, acusava esse tipo de arrependimento legalista como farisaico, porque se tratava, na essência, de uma tentativa nossa de expiar o nosso pecado. Pode se tornar uma espécie até de autoflagelação, autocrucificação, até por meio da qual a gente tenta convencer a Deus, e a sutileza é e convencer a nós mesmos de que estamos muito infelizes com o que fizemos e estamos tão arrependidos que precisamos, por causa disso, ser perdoados. Gente, isso é muito comum. Isso não é confissão em nome de Jesus, isso é confissão em seu próprio nome. Quando você tenta, a partir de suas obras, fazer o suficiente para então obter o perdão. Quer ver uma canção que eu tenho um certo problema com ela? A gente até canta ela aqui. Num dos trechos lá, a canção diz mais ou menos assim: agora sinto teu perdão. É muito delicado dizer isso, sinto o teu perdão, como se dependesse de um sentimento meu, dependesse de eu achar que está tudo bem, dependesse eventualmente até de eu estar participando desse perdão de alguma forma, para que então Deus responda e me perdoe. Isso é muito delicado, porque às vezes o perdão vem e você não sente nada, porque ele não depende de você, é uma obra completamente do Pai. Então a gente tem que ter cuidado com as nossas emoções e corações, porque às vezes os sentimentos que não vêm é uma ênfase que a gente coloca em nós mesmos. Deus já nos perdoou, mas quando a gente demanda o sentimento, a gente tem que ter cuidado, porque pode estar se afastando da gratuidade do perdão que é exclusivo de Deus. Deu para entender isso, queridos? O perigo desse tipo de arrependimento é que não é uma confissão de pecados em nome de Jesus, mas em nosso próprio nome. Tentamos fazer por merecer
a misericórdia de Deus através do sofrimento da própria consciência. A gente se martiriza. Todavia, por meio do Evangelho, a gente aprende que Jesus sofreu por nosso pecado. Não temos de nos impor sofrimento para merecer o perdão de Deus. Simplesmente recebemos o perdão que Cristo conquistou. Não precisamos nos impor sofrimento para merecer perdão. Aliás, a gente vai estar se afastando do perdão de Deus porque está tentando construir um caminho alternativo. O apóstolo João escreve na sua primeira carta, capítulo 1, que se confessarmos nossos pecados, veja o que o texto diz, Deus é o quê? Fiel e justo para nos perdoar os pecados. Versículo 9, 1 João 1. João não diz que se confessarmos os nossos pecados, Deus nos perdoa porque Ele é misericordioso. O que não é mentira, Deus é. A Bíblia afirma que Ele perdoa quando confessamos porque Ele é justo. Porque seria injusto da parte de Deus nos negar perdão quando Cristo fez por merecer a nossa justificação. O texto segue para não deixar dúvida. 1 João 2. Se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Meus irmãos, isso é muito importante. Senão você não vai desfrutar de paz, de perdão pleno, genuíno, você não vai entrar no descanso do Senhor, você vai querer negociar. Todos aqueles que estão em Cristo devem ser e serão perdoados. Por quê? Porque Ele tomou sobre si o castigo e pagou a dívida por todos os nossos pecados. Sim, neste caso, seria injusto da parte de Deus receber dois pagamentos pela mesma dívida, o que o Filho pagou e um que nós queremos pagar. Essa profunda certeza transforma o arrependimento de meio de expiação pelo pecado em meio de honrar a Deus e realinhar nossa vida com Ele. Gratidão. Se você tem uma perspectiva errada de arrependimento, ele continuará sendo um meio de salvação. E se for um meio que você propõe, nunca será suficiente. Você vai ficar angustiado. Agora, quando você sabe que esse perdão não tem como ser negado, não é o que diz lá no Novo Testamento, se a gente é infiel, Deus permanece fiel. Depois que a morte de Cristo aconteceu, nenhuma condenação mais há para quem está em Cristo. Consumado. O arrependimento legalista, nesse sentido, é destrutivo para a nossa fé. Paulo fala sobre o arrependimento do Evangelho, 2 Coríntios 7,10, olha que belo texto nessa direção. Ele fala aqui do arrependimento do Evangelho. O que diz esse texto? Que esse arrependimento produzido pelo Evangelho conduz à salvação e a ninguém traz pesar. Mas existe uma tristeza do mundo que produz morte. Então cuidado para você não estar carregando nas suas costas uma mochila de pecado, tentando aliviar ela por si próprio ou negociando ela com Deus. Não. O arrependimento que Deus nos traz é baseado na obra exclusiva de Cristo. Na religião moralista, nossa única esperança é levar uma vida boa o suficiente para demandar a bênção de Deus. É assim que a gente pensa e funciona. Por isso que a gente tem que ouvir o Evangelho o tempo todo, porque a gente foi condicionado a uma vida moralista que dá o passo inicial para ver se Deus gosta do que a gente faz, e então vem a bênção dele. Isso não é Evangelho. Não é Evangelho.
Isso é você construindo o seu evangelho. Dentro dessa visão, toda ocasião de arrependimento vai ser traumática e artificial, porque só serve para reconquistar o favor de Deus por meio da nossa miséria. Sabe, a gente fica lá, cabisbaixo, triste, se autopunindo, imaginando que Deus está vendo aquilo ali como uma espécie de arrependimento. Sem o firme entendimento, queridos, da nossa justificação gratuita pela fé em Cristo, admitiremos a transgressão apenas debaixo de coação. Neste caso, nós nos concentraremos no comportamento e não vamos olhar para o coração e nem para o egoísmo de trás do coração. Vamos assumir o mínimo de culpa possível, vamos enumerar circunstâncias atenuantes, vamos culpar outros para aquela carga não ser tão pesada. Quando tentamos nos arrepender dentro dessa concepção legalista, jamais conseguimos experimentar libertação total e alívio de descansar no perdão de Cristo. Certo pastor se encontrou com um jovem que vivia uma profunda aflição por um caso extraconjugal que vivenciou. Mantivera-o em segredo da mulher. Então o cara traiu a sua esposa, não contou para ela. E ela depois ficou firme ao lado dele durante uma enfermidade muito grave que ele teve. Aliás, eu conheço um caso aqui na cidade bem semelhante. Mas no fim, essa mulher, depois que ajuda esse homem, ela morre. O homem não achava que Deus lhe perdoava. O pastor perguntou por que não, embora vivesse esmagado pela culpa, explicou que não acreditava ter se arrependido com humilhação suficiente para ser perdoado por ter não só adulterado, mas ter ocultado isso da esposa, que agora estava falecida. O pastor então propôs que pedisse perdão não só pelo caso extraconjugal, mas por não ter um coração completamente contrito. Ele olhou o pastor com surpresa e perguntou: Deus é capaz de perdoar isso? O pastor respondeu: Jesus teria morrido só para casos extraconjugais e não para corações endurecidos. Isso levou esse homem a um divisor de águas. Quando ele entendeu que Jesus pagou o preço também pelo pecado de um coração inflexível, sentiu o coração começar a ser transformado. Uma consciência mais profunda, meu irmão, minha irmã, da gratuidade da graça de Deus, uma graça não condicionada por sentimentos de penitência, traz a esse homem libertação e alívio, por mais irônico que pareça, uma humildade mais profunda e cheia de gratidão. Tudo isso está nessa primeira tese de Wittenberg. Saber que somos amados e aceitos apesar dos nossos pecados torna muito mais fácil admitir nossas falhas e pecados. Eu noto que ainda nós lutamos com esse assunto. Esses dias eu atendi um casal, demoramos para chegar no casal porque ele não queria ter a vida exposta. Não ela, ele. Preocupação com a imagem. E a esposa nos procurando e pedindo socorro, porque o problema era grave, era severo. E ela estava com receio da reação dele, ele preocupado com a sua imagem. E o término dessa história, infelizmente, não foi bom. Saber que somos amados e aceitos apesar dos nossos pecados torna mais fácil admitir nossas falhas e delitos.
Dá-nos a profunda certeza espiritual necessária para reconhecermos sem demora quando a gente erra. Isso abranda quase todos os conflitos, meus irmãos. Uma vez que aceitar o erro, deixa de ser como arrancar um dente dolorido. Nunca esqueço de uma jovem que atendi, nunca esqueci aquilo, jovem, muito jovem, onde pastoralmente, percebendo algumas dificuldades dela, e procurando atendê-la, fui recebido da pior maneira possível. No outro dia veio até a sua mãe para dar um relato das coisas boas que ela fazia, de como ela era justa e piedosa e correta. Não era nada grave, era uma conversa pastoral sobre algumas dificuldades que eu percebi que ela tinha, mas aquilo foi um caos para ela, por nome da família, para a imagem da família. Hoje essa menina, inclusive, não está na fé. Não dá para se enganar, a gente é pecador, precisa da graça de Deus, ninguém é melhor do que ninguém. Essa postura simplifica muitos problemas nossos pessoais, porque ao enveredarmos por um curso de ação errado, quando o coração está aberto, a gente é pronto para enxergar isso. Acima de tudo, podemos recorrer a Deus de maneira mais imediata e frequente por nossos pecados, confessá-los, nos lembrar da morte sacrificial de Cristo e revivermos em pequenas doses a alegria da nossa salvação. Embora sempre haja certa amargura e dor no arrependimento, a compreensão mais profunda do pecado leva a uma maior certeza da graça de Deus. Quanto mais sabemos que somos perdoados, mais nos arrependemos. Alguns agem de forma contrária. Quanto mais sabemos que somos perdoados, mais nos arrependemos. Quanto mais rápido crescemos e mudamos, mais profunda é a nossa humildade e alegria no Evangelho. Mas o perdão tem um preço. A gratuidade do nosso perdão em Cristo corrige uma postura legalista. Contudo, igualmente errado é encarar o perdão com leviandade e esquecer o preço mediante o qual ele foi obtido. Certa vez, Martin Lloyd-Jones disse que perdoar o pecado, ele foi ousado aqui, perdoar o pecado foi o maior problema que o Deus justo e santo já enfrentou. Pega essa frase aqui. Perdoar o pecado foi o problema maior que o Deus justo e santo enfrentou. Mas logo em seguida ele ajustou essa declaração e disse: claro que Deus é todo-poderoso e soberano, entretanto, todos os pecados são como dívidas que precisam ser saldadas. Perdoar uma dívida significa que você absorve o custo e arca com o pagamento. Para algum lugar o dinheiro tem que ir. Nossa grande dívida e pecado contra Deus exigiu que um pagamento infinito fosse feito. E a única maneira pela qual Deus poderia perdoar um pagamento desse tipo era Ele mesmo arcando com o custo. Por isso, o Deus Pai enviou o Deus Filho para tomar sobre si o nosso castigo. E ambos enviaram o Espírito Santo aos nossos corações, tanto para nos mostrar, quanto para nos ajudar a receber esse perdão de altíssimo custo. Por que isso é importante? Não simplifique. Se você esquece o preço do pecado, suas orações de confissão e arrependimento serão banais,
não honrarão a Deus nem mudarão a sua vida. O teólogo John Stott, professor, pastor, reconhece que muitos cristãos adotam a rotina de confessar os próprios pecados. No entanto, a maioria das pessoas não acha que suas confissões transformam essas pessoas. Em geral, elas sempre retornam aos mesmos padrões nocivos de atitude e comportamento. Veja como isso é delicado quando a gente pensa hoje em vícios, quando a gente pensa hoje que anos se passaram em nossa vida cristã e alguns comportamentos seguem iguais há anos. Por quê? Stott argumenta que confessar nossos pecados implica também abandoná-los. Confessar e abandonar não devem ser coisas separadas. No entanto, a maioria das pessoas confessa, admite que errou, sem ao mesmo tempo rejeitar aquilo como mal e abandonar aquilo no seu coração, de modo que volta a cometer o erro. Precisamos, queridos, nos sentir internamente entristecidos e chocados o suficiente por um pecado, mesmo que a gente saiba que em Cristo somos aceitos. Por quê? Para que o pecado perca o poder sobre nós. Tim Keller conta que ao pastorear uma pequena cidade do sul nos Estados Unidos, na década de 70, aconselhou um casal na sua igreja. O marido tinha um problema com uma raiva descontrolada e com frequência dirigia palavras muito cruéis à esposa. Preste atenção nisso aqui. Aí agora é o Keller escrevendo. Quando começamos nosso encontro, ele encarou a situação com muita displicência. Sabe aquela chamada pastoral, que geralmente o casal vem, mas um não quer? Não nessa igreja aqui. Sim, nessa igreja aqui. Entre seu grupo de amigos desse homem, e na sua cultura, os homens eram mais abusivos do que ele. Então ele se achava não tão ruim assim. Afinal, justificava para si mesmo: nunca bati na esposa, não atirei nem quebrei coisas em casa, mesmo nos acessos de raiva. Procurei então fazê-lo enxergar a gravidade da situação que ele não via, mas ele não se deixava convencer. Por fim, a esposa saiu de casa. Aí o homem procurou em pânico o pastor, agora disposto ansiosamente a aceitar todos os conselhos sobre como mudar e se reconciliar com a sua mulher. Insistiu que estava pronto para se arrepender. Seguiu meus conselhos, o Keller relata, e ela voltou para casa. Poucos meses depois, então, ele volta a usar linguagem abusiva e ela foi embora de vez. Ficou claro que, ainda que infeliz com as consequências do comportamento, em momento algum ele enxergou o que havia de errado com o comportamento. E quantas são as vezes que a gente lamenta as consequências e não o que levou àquela consequência? Keller conclui: por isso nunca se arrependeu de verdade do pecado que cometia contra a sua esposa. Queridos, essa é uma demonstração clássica do princípio que Stott aqui nos compartilha. É possível meramente concordar que algo é pecado sem adotar uma nova perspectiva a respeito disso e nem sentir uma nova aversão interior a esse pecado que te dê poder para ser livre. Em outras palavras, existe um tipo de arrependimento falso que na verdade não passa de autocomiseração, pena de si mesmo. Você pode admitir seu pecado, mas não se entristece pelo fato do pecado em si. Fica triste pelas consequências dolorosas que trouxe para a sua vida. Você quer que a dor pare. Então você põe
fim ao comportamento. No entanto, talvez não tenha havido mudança interior real em relação a crenças e expectativas falsas. Uma visão errada da vida, de Deus e do próprio casamento. Esses dias eu tive que falar para um casal, especialmente para um homem, que ele não tinha a mínima cosmovisão cristã de casamento. A mínima. Ele entrou no casamento completamente sem saber aonde ele estava entrando. Concluo. Stott argumenta que arrependimento verdadeiro deve ter dois componentes: reconhecimento do erro e rejeição a ele. Começamos reconhecendo o pecado pelo que ele é, mas então, em segundo lugar, nós o abandonamos, repudiando, rejeitando. Isso significa adotar a atitude certa, tanto para com Deus, quanto para com o pecado em si. Vamos dar um exemplo bíblico. Stott, então, nesse caso, se volta para o maior de todos os salmos penitenciais, em que Davi não apenas reconhece o próprio pecado, como ainda diz, no Salmo 51:4, pequei contra ti somente. Quando o casal pensa que um e outro podem ser para ambos tudo aquilo de que precisam, eles estão fazendo do casamento um ídolo, que não tem como entregar aquilo que eles esperam. Então, quando eventualmente o casamento não vai bem e você cogita a ideia de que o amor acabou, você tem que olhar para a sua fé. Se Deus é tudo para você. Eu até poderia fazer um exercício aqui hoje pela manhã do que eu acho que um marido e uma esposa poderiam perguntar ao seu cônjuge sobre as expectativas dele ou dela sobre você. Mas quantas são as vezes em que a gente olha para o casamento e coloca nele o status de divindade? O problema não é o casamento, o problema é você e a sua fé. A Bíblia diz que o casamento é santificado no convívio dos cristãos. Mas a gente tem aquela expectativa da cara metade, se ilude com uma ideia secular de vida e pensa em mudar de esposa porque acha que vai encontrar a tal da cara metade. O problema está na sua fé, na sua relação com Deus, e por isso com a sua esposa ou o seu esposo as coisas não vão bem. Você pode anotar isso aí. Por isso que Davi aqui diz, ao cometer adultério, pequei contra ti somente. Ele não estava negando que havia errado contra Urias, que havia errado contra Batseba. Claro que não. No entanto, estava levando a si mesmo a enxergar que quando pisava nas pessoas, ofendia a Deus que havia criado as pessoas. E pensando no casamento, ofendia a Deus que criou o casamento. Por isso que eu falo seguidamente que a gente pode estar no culto aqui, confessar todas as coisas sobre Deus e ser um ateu na vida prática, porque não entende trabalho, família, qualquer outra coisa, até mesmo o lazer, como dádivas de Deus. Tudo vem da mão de Deus. Então toda a solução está em Deus. E o reflexo são as pessoas. Incrível como a gente se ilude hoje. Por isso, Davi aqui em adultério faz essa bela confissão. Ele não nega que machucou pessoas, ele matou pessoas. No entanto, estava levando a si mesmo a enxergar que quando pisava nas pessoas, ofendia a Deus que havia criado as pessoas. Veja Levítico capítulo 6, versículo 2, como essa relação entre o que a gente faz com Deus e com os outros é presente. Levítico 6, 2, veja:
Se uma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, negando ao seu próximo o que este lhe deu em depósito, como é que você pratica uma ofensa contra Deus? Praticando uma ofensa contra o próximo. Aqui tem vários exemplos, não é minha intenção prosseguir, mas veja a relação aqui. Davi estava levando o próprio coração a enxergar que todos os pecados são, primeiro e acima de tudo, um desafio às leis sagradas de Deus. Não fuja dessa realidade, meu irmão. Se o teu casamento entrar em crise, resolva-se com Deus. Outro estudo de caso, para ilustrar, só para não ficar com um exemplo, esses dois componentes de arrependimento é o Salmo 32, que agora que a gente chegou nele. Primeiro, nesse salmo, o que a gente vê? Honestidade. Confessei-te o meu pecado. Davi diz: minha iniquidade não mais ocultei. É importante falar com Deus sobre os nossos pecados. E, se preciso, com os nossos irmãos também. Não é assim, Deus vê, Deus sabe, e a gente vai normalizando uma vida de pecado. Quando a gente vê, a gente já está lá embaixo no vale. Há várias maneiras de encobrir o nosso pecado. Podemos justificá-lo ou minimizá-lo, pondo a culpa nas circunstâncias ou nas pessoas. A culpa é o casamento. Todavia, arrependimento real primeiro reconhece o pecado como pecado e assume responsabilidade por ele. A verdadeira confissão e o verdadeiro arrependimento começam quando se põe fim ao processo de culpabilizar os outros ou as situações. Puxa, Daniel, quando vai orar na Babilônia, mantendo toda a fidelidade que ele manteve, não comendo da comida do rei, não cedendo às pressões, quando ele faz a oração, ele diz: Senhor, nós pecamos. Mas Davi, queridos, não para por aqui. Olha o que diz o versículo 9. Não sejam como o cavalo ou a mula que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos, do contrário não obedecem a você. Esse texto não está aqui num contexto de confissão por acaso. A mula não ama ninguém o suficiente para chegar perto só porque a pessoa quer que ela chegue. Ela tem que ser controlada por meio de recompensas ou punições. Só se aproximará de você se conseguir fazer com que vale a pena para ela. Só chegará perto por interesse próprio, não por seu próprio interesse. Davi não se arrepende como a mula. Não o faz só porque as circunstâncias o obrigam. Arrepender-se por entender que o pecado está à vista de Deus. E por amor, deseja agradar o seu Senhor. Achei a Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Queridos, assim como o arrependimento verdadeiro só começa quando termina o processo de culpar os outros, ele também só começa quando a gente para de ter pena de nós. Quando a gente para de pensar de nós além do que convém. E começamos a nos afastar do pecado por amor a Deus. E não por mero interesse. Eu considero que talvez esse é um dos assuntos mais delicados e que, mal entendido, pode levar ou para um extremo ou para um outro. Legalismo ou libertinagem. Peso, sobrecarga, culpabilização dos outros ou de um outro lado, vida sem sentido moral. Que Deus nos ajude a ter um coração que se arrepende, sabendo o custo para o nosso Deus
dessa justificação, mas também sabemos que pela fé nos é dado esse perdão gratuitamente.